Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e vamos a essa questão. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, curtir o vídeo, certo? Bem, vamos lá. Olha só, um cordão de 200 pequenas lâmpadas é utilizado em árvores de Natal. Uma pessoa verifica que, ao retirar somente uma lâmpada de qualquer posição, outras 9 não acendem mais. Porém, as demais 190 lâmpadas permanecem em pleno funcionamento. Com base nessa informação, ela tenta identificar a estrutura do circuito e a relação entre os valores das quantidades físicas envolvidas, entre as quais a razão entre a intensidade da corrente elétrica em uma das lâmpadas e da corrente elétrica total no cordão com as 200 lâmpadas ligadas. O valor dessa razão é igual a... Pois bem, aqui então, pessoal, é uma questão que ela não é difícil, tá? Em termos de cálculo ou fórmulas, mas a gente tem que entender como funciona esse circuito elétrico, né? Bem, a questão diz que quando uma lâmpada é desligada, outras 9 também não acendem. Isso quer dizer que essas 10 lâmpadas, né? Eu posso botar aqui 10 L's de 10 lâmpadas, estão conectadas em série. Então este é o primeiro ponto que me dá certeza, pois eu sei que em série, se um dos componentes é, vamos dizer assim, desligado, é interrompido, a passagem de corrente, no restante também vai ser, pois aí não temos mais aquele caminho fechado para haver passagem de corrente. Então essa primeira informação de que outras 9 não acendem mais, está me dizendo que essas 10 lâmpadas, essa uma que eu tirei e as 9 que também não acenderam, estão ligadas em série. Só que daí o restante diz que as outras 200, as outras 190 permanecem ligadas. Ou seja, significa que temos todo o restante conectado em paralelo, né? Ou seja, a gente tem conjuntos de 10 em 10 lâmpadas ligadas em série e cada um desses conjuntos de 10 em 10 estão ligadas em paralelo entre si, que daí é o que mantém, né, essa questão coerente, né? Por quê? Porque se qualquer lâmpada que eu desligar, ela vai estar associada em série com outras 9, então vai se desligar e as outras que estão em paralelo vão se manter. Então temos aqui o nosso circuito elétrico, né? Na verdade, uma associação em paralelo entre N conjuntos de 10 lâmpadas. Só que daí a gente tem que saber quantas associações em paralelo nós temos aqui. Temos que fazer um pequeno cálculo, né? Só refazer aqui o que seria aqui seria o caminho de cada uma desses outros conjuntos de lâmpada que a gente não sabe quantos são, para não ficar fazendo todos os desenhos. Mas bem, como são 200 lâmpadas e eu tenho 10 lâmpadas por ramo, vamos dizer assim, fazendo a divisão, então encontramos que são 20 ramos em paralelo, com 10 resistores, ou melhor, 10 lâmpadas cada um, ok? Então, né, o certo seria eu fazer 20 desenhos aqui, só que, claro, não tem o porquê, mas agora a gente vai entender que a questão da corrente elétrica. Bem, por cada ramo vai passar uma corrente elétrica I. Essa corrente elétrica I, se eu fosse fazendo as 10 lâmpadas, eu saberia que é a mesma corrente que passa em cada uma das lâmpadas, pois a corrente que passa no ramo em série é a mesma para todos os componentes dessa associação em série. Tá? Então sabemos que em uma lâmpada vai passar uma corrente que eu vou chamar de I. Agora, qual é o total que o meu circuito deve fornecer para acender as 200? Né? O que seria o que a questão pede, a corrente elétrica total nas 200 lâmpadas ligadas. Bem, como nós temos 20 ramos, pensando na lei da conservação da corrente, teríamos aqui um conjunto de 20 ramos, cada uma delas saindo uma corrente I. Então teríamos basicamente 20 ramos, cada uma com uma corrente elétrica I. E
o circuito teria então que fornecer uma corrente total, onde essa corrente total tem que ser equivalente a 20 vezes I. Por quê? Porque é uma corrente para cada um dos ramos. Então são 20 ramos, 20 vezes a corrente. Certo? Então, efetuando essa razão, teríamos o quê? I, que é de uma lâmpada, divididos por 20I, que é do circuito total. Podemos cancelar aqui, teremos uma razão de 1 por 20, ou 1 20avos. Né? Veja que não é 1 por 200 que a gente poderia pensar, certo? Pois temos 10 lâmpadas ligadas juntas em série, então elas vão ter a mesma corrente. Tá? Então isso reduz para 20 ramos, certo? E daí sim, para cada um dos ramos uma corrente I, como o circuito tem que fornecer I para cada um desses 20 ramos, total de 20 Is. Né? A gente poderia estimar, é o ampere que passa por um ramo de lâmpadas, fazendo uma suposição. Então, o total que o circuito deveria fornecer é 20 amperes. Né? Um exemplo com número, mas aqui eu utilizei o próprio I, certo? Se fosse 1 por 200, significaria que todas as 200 lâmpadas estão ligadas em paralelo uma com a outra. Mas aí o que aconteceria? Se eu desligasse uma, apenas essa se desligaria, a restante permaneceria acesa, né? Que não é o caso. Por isso, então, a gente fica com 1 sobre 20 a nossa resposta, que condiz com a letra C. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês nessa questão. Qualquer dúvida podem postar nos comentários, respondo sempre que puder. E bem, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, curtir o vídeo. E bem, desejo a vocês bons estudos e até a próxima!